Mancini, boa noite, Benítez. Uma para o Mancini e outra para o Benítez. Gostaria que você avaliasse esse jogo contra o Defensa. O América, no primeiro tempo, parecia que estava com o jogo controlado, fez 1-0, e aí uma infelicidade do Alê atravessar uma bola, aquilo que vocês, treinadores, pedem para não atravessar a bola na área. Eu gostaria que você fizesse uma análise e depois que você falasse o Benítez, o que achou desse jogo, o que faltou para o América para poder sair daqui com resultado positivo. Boa noite a todos. A análise ela é muito franca, né? Nós fizemos em torno de 25 minutos muito bem feitos, fizemos 1-0 na partida, aí tivemos aquele lance da infelicidade do Alê, que é um lance que todo mundo sabe que a gente não deve atravessar uma bola, ainda mais dentro da área, mas enfim... Ele acabou errando o passe e a gente levou o empate, e isso deu uma desestabilizada por uns 5, 10 minutos na equipe. Aí o Defensa teve uma outra oportunidade logo em seguida, nós reequilibramos o jogo e ainda tivemos a possibilidade de fazer o 2-1 ainda no primeiro tempo. Voltamos para o segundo tempo e aí sim é que os erros acabaram piorando, né? Porque a gente logo no comecinho do jogo toma um gol e esse gol dá uma desestruturada emocional na equipe novamente, e aí o terceiro gol vem logo em seguida, numa cobrança do lateral, a gente acaba facilitando a entrada de 2 jogadores do Defensa e um deles acaba finalizando. Na segunda etapa eu vi um América desestruturado, né? Não é o América que nós estamos acostumados a ver e nem que nós vimos no primeiro tempo. Acho que a atuação do segundo tempo, ela diz o porquê da gente ter saído perdedor do jogo de hoje. Embora a gente, no primeiro tempo, tivesse no começo do jogo, até o minuto que eu citei, uma superioridade bem grande, depois no segundo tempo não, o Defensa acabou merecendo o resultado, a gente tem que admitir isso. Muito fruto daquilo que foi visto no segundo tempo, de erros individuais e também de erros coletivos. Qual era a sua pergunta? O que faltou para o América conseguir um resultado melhor no jogo de hoje, um resultado positivo? Como falou o professor aqui, a gente fez uns 25, 30 minutos muito bom, de um nível de um time com muita qualidade, só que o jogo, como falei com seu colega agora, o jogo dura 90, 95 minutos. Eu acho que dentro do jogo tem muito que ver o emocional. O emocional faz muita parte no jogo e a gente entrou no segundo tempo já tomando um gol muito rápido de uma bola parada dele, que é um tiro de meta dele, e outra bola parada dele de lateral. Y eso fez que la gente pierda la cabeza, pierda o emocional y no consiguió en ningún momento entrar en juego en el segundo tiempo. Mas hoje eu achei que o time tentou, né, querer fazer um grande jogo, né? Só que o futebol se você não aproveita as oportunidades, se você não faz gol também, fica muito difícil, porque, como falei agora, o jogo só acaba quando o juiz pita. Então, acho que a gente não caprichou naquelas 2 jogadas, porque depois não lembro dele chutar no gol, mas a gente tem que melhorar, não coletivamente, sino individualmente também. Individualmente tem que melhorar muito o emocional. Boa noite, Mancini, Benítez. Boa noite. Mancini, eu queria perguntar sobre a escalação. Você fez novas mudanças. Semana passada também mudou contra o Inter, mudou contra o Fortaleza. Então eu queria saber qual que é o seu pensamento para definir esse time e como que vai ser daqui para frente, já pensando no jogo do final de semana, na decisão da Copa do Brasil e em frente também. E Benítez, eu queria perguntar também sobre esse aspecto físico. O treinador vem fazendo mudanças, você foi poupado em alguns jogos, e queria saber como que você se sente nessa formação, qual que é sua situação física mesmo, já que você é um dos principais pilares do América e vem fazendo um grande trabalho.
Pode responder, depois eu falo. La gente sabe a secuencia que tem a secuencia de jogo aqui em Brasil que é muito difícil com viagem, com a gente jogando cada 2, 3 días. Então fica um pouco difícil, né, para o professor manter um time e que joguem os 70 jogos todo ano. Eu acho que a América hoje encontrou muchas cualidades de jugadores que estuvieron preparados, estuvieron a la altura de poder jugar, para el entrenador poder mudar los 11 jugadores. Y eso fala que América está trabajando no solo con 11 jugadores, sino con los 30 jugadores. Y en la forma física intentar mejorar cada día, intentar cada día mejorar en lo físico para no machucar, para no sentir os viajes, os jogos, que é muito difícil aqui em Brasil. Sobre o time, né, que você tinha me perguntado, eu acho importante a gente falar que do jogo do Internacional para cá, o América teve uma cara diferente, né, e essa cara foi vista em 2 jogos, um time que jogou de uma outra forma, mas era importante que esses atletas que hoje entraram em campo pudessem retornar e jogar também, até para que a gente pudesse fazer toda a avaliação que a gente tem feito ao longo desse período. É importante quando você encontra uma formação que te dá segurança, né, que passa um jogo maduro, um jogo competente, organizado, e essa equipe foi assim diante do Internacional e diante do Fortaleza, 2 jogos extremamente difíceis, né? E a manutenção dessa equipe no jogo de hoje me faria talvez colocar em risco alguns atletas que não vinham em sequência, então por isso a gente optou em jogar com uma equipe um pouco mais experiente, porque era um jogo de Sul-Americana, onde a catimba, onde alguns quesitos são muito importantes, e eu vi essa equipe jogando bem o primeiro tempo, mas caiu muito na segunda etapa, né? Agora tem o jogo do Botafogo, com calma a gente vai decidir, mas o importante é que nesse período de transição, de dificuldade que nós tivemos, a gente conseguiu encontrar uma equipe que deu uma resposta muito positiva. Boa noite, Mancini. Boa noite. Primeira pergunta para você. Você acha que hoje tem um dedo dessas mudanças do treinador nesta derrota, principalmente ali no segundo tempo, quando você teve que tirar o Matheus Henrique e o time ficou um pouco mais aberto? Se você concorda com essa afirmação. E Benítez, depois que você continuou em campo, sentiu você um pouco mais preso ali no ataque, não conseguindo voltar mais? Sentiu alguma coisa ou é só mesmo cansaço físico? Boa noite para vocês, obrigado. Amanhã... Desculpa. Não, pode falar. Não, pode falar, você que já conhece. Que amanhã eu vou falar com o doutor, também eu senti um pouco a posteira. E é com o que falei também, o desgaste físico, ou a sequência de jogo também de Brasileirão é muito difícil. E é isso, né? Amanhã o médico vai olhar e vai falar bem, porque meu segundo tempo foi muito abaixo da comparação do primeiro tempo. Eu não entendi bem a pergunta. Você quis dizer que a mexida fez com que o América perdesse a partida? Não, a minha pergunta é, se na tua opinião você acha que o fato de você ter entrado, por exemplo, com o Marlon e com o Nicolas hoje ali, e se no segundo tempo o fato de você ter tirado o Matheus Henrique, abrido um pouco o lado direito e deixado o time mais ofensivo, contribuiu para esse resultado negativo? Não, de maneira alguma. Assim como eu também não fico me elogiando a hora que a equipe vence, eu também acho que isso não foi determinante. Até porque nós já tínhamos sofrido os gols, né? Então é óbvio que quando você perde, ou está perdendo momentaneamente jogando dentro de casa e jogando talvez a sua sorte na competição, você tem que deixar o time mais ofensivo. Eu acho que o América entrou hoje com 2 alas e com uma trinca de zagueiros para dar exatamente segurança. E essa segurança ela foi vista durante boa parte do primeiro tempo. Na segunda etapa, quando a gente tomou os gols, a gente tinha que mexer de uma forma mais ofensiva, até para poder criar alguma coisa e, através de um possível empate, você buscar um resultado melhor, que seria a vitória, né? Uma outra virada.
mas não acho que isso tenha sido determinante. O fato de ter saído um jogador e entrado outro, sinceramente, não acho, né? Nós temos hoje uma dificuldade muito grande no elenco, que é a lateral direita, onde a gente acabou perdendo um jogador. O Marcinho não está inscrito na Sul-Americana, então nós já tínhamos feito um projeto para que ele jogasse os 2 jogos anteriores e que descansasse hoje para poder jogar domingo novamente. E aí eu tive que improvisar. Então, se a entrada do Everaldo tornou o time mais ofensivo, a entrada do Matheus Henrique também foi uma improvisação. Eu poderia ter usado qualquer outro tipo de jogador ali, ter dado certo ou errado, porque o futebol ele te mostra isso, né? O futebol não é exato, você não consegue prever aquilo que vai acontecer. Você consegue comentar aquilo que aconteceu, mas prever aquilo que vai acontecer, não. Mancini, você disse que achou um time contra o Internacional e repetiu praticamente o mesmo time contra a equipe do Fortaleza. E um setor do América que vinha muito bem, o setor de meio campo, Ale, Juninho, Benítez. E Ale e Juninho estão passando uma fase abaixo do que eles podem produzir. Isso leva daqui para frente que Lucas Cal e Breno, que se acertaram contra o Internacional e contra a equipe do Fortaleza, eles podem ser utilizados como esses 2 jogadores do meio campo para dar uma maior sustentação até mesmo para a sua defesa? Não tenha dúvida que sim. Eu também fiz parte do jogo do Internacional e do Fortaleza e eu vi a segurança que nós tivemos, organizados. É óbvio que foram jogos diferentes e a característica dos jogadores para o sistema utilizado acabou sendo melhor, encaixou melhor o jogo do... deixa ele fazer uma pergunta depois, não há problema nenhum, ele pode fazer a pergunta. Voltando à sua resposta, não tenha dúvida que hoje eu tenho uma missão, mais uma missão dentro do América. Eu preciso recuperar alguns jogadores. Jogadores que são pilares da nossa equipe, que são, ao longo desses últimos anos, importantíssimos no crescimento do América. E eu fico muito chateado quando eu vejo esses atletas serem xingados dentro de campo ou serem vaiados dentro de campo. Porque esses atletas, eles são responsáveis por uma grande mudança, uma grande transformação do América. Mas isso ninguém quer saber. E eu também não estou preocupado com isso, mas eu preciso recuperar os jogadores. A melhor forma que eu tenho de fazer isso, não só com os 2, tá? Existem outros jogadores também que momentaneamente passam por um momento que a gente tem que analisar de uma forma individual. Você citou 2 nomes, eu estou sendo mais direto em cima deles. Eles vão ter que, ao longo do tempo agora, ir voltando à sua condição, num planejamento que eu e toda a minha equipe de trabalho vai ter que fazer. A gente não pode, de maneira alguma, desgastar mais esses atletas. Acho importante. E quando o Ale teve o erro no primeiro tempo, eu cheguei no intervalo e falei, eu não vou te tirar, você vai se recuperar dentro da partida. Mas aconteceram outras coisas depois disso, né? E aí também eu não vou deixar um atleta sendo xingado dentro de campo, porque eu acho isso extremamente desumano, né? E eu também olho para o atleta não só como um jogador profissional, eu olho também como se fossem filhos meus, porque eu tenho idade para ser pai de todos eles. Então isso me chama atenção e me chateia. E por isso eu tenho mais uma missão. Eu vou recuperar esses jogadores e esses jogadores vão ser úteis como sempre foram ao América. Você já respondeu. Pode falar. Obrigado. Obrigado. A pergunta é a seguinte, com relação à lateral direita, você disse que está te preocupando. Só mesmo na janela que vocês vão conseguir buscar resolver o setor ou você pretende buscar algum jogador na base para te ajudar com o Marcinho? Não, eu até tentei, eu trouxe o Samuel na semana passada, o Samuel fez alguns treinos com a gente, mas eu também acho que você depositar em cima de um jogador jovem e entregar para ele um problema que nós temos hoje não seria humano.
né? Então, por isso, o atleta ele está inserido em alguns treinos, como o Matheus Henrique já havia atuado na base como lateral diversas vezes, e é um atleta que está com a gente há 4 meses, a gente optou por ele. Né? Mas é óbvio que para a contratação de um outro jogador, nós vamos ter que esperar a janela abrir, e aí nós estamos falando só de início de julho. O Marcinho dá conta de duas partes aí de Campeonato Brasileiro e de Copa do Brasil, mas infelizmente na Sul-Americana a gente vai ter que improvisar alguém, que pode até ser o Samuel. A partir do momento em que a gente sentir que eu não estou colocando um jogador jovem numa situação que não deveria acontecer. Então eu também tenho que prezar por isso. A entrada do Varanda hoje no jogo, que me agradou, foi uma entrada porque eu já conheço o jogador da época do Corinthians, ele foi meu atleta, subiu muito cedo, já jogou grandes jogos, já disputou, estava no Sub-20 agora, mas é um atleta mais acostumado, no qual eu já conheço. O caso do Samuel é um pouquinho diferente, a gente tem que ter um pouco de cuidado. Obrigado, Mancini, Benítez, boa noite. Obrigado.